Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos tratar do rico dinheirinho de vocês. Como vocês sabem, esse canal é um canal de divulgação científica e, como vocês sabem, num vídeo que foi muito bem, a economia é uma ciência e ela tem quatro ramos principais: economia política, microeconomia, macroeconomia e finanças. Tá? Finanças é o que as pessoas mais repetem, né? E meio que servem, meio que utilizam as outras áreas da economia para servir as finanças, né? Aí no Brasil fala, olha, nós temos que manter a taxa de juros, não vão frustrar os mercados, né? Mercado financeiro, esse tipo de coisa, tal. A pessoa que se interessa por economia é porque ela tem um rico dinheirinho guardado, normalmente. Então essa é a sina do brasileiro. A sina do brasileiro é trabalhar, né? Ou herdar, né? Para guardar uns tostões, certo? Um dinheirinho e esperar que esse rico dinheirinho se reproduza, tá? Muito bem. Eu já tratei desse assunto 1 milhão de vezes aqui nesse... 1 milhão de vezes não, mas algumas 20 vezes sim, nesse canal. E hoje eu quero fazer uma coisa mais rápida que explique para vocês de uma vez porque é uma ilusão, ou é uma forma simples, né, uma frase negativa simples. Poupar não vai te deixar rico. Tá? Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro, tá? E nesse vídeo eu entendo que vocês vão ter uma pulguinha atrás da orelha e ouvir uma coisa que vocês nunca ouviram de educadores financeiros. E esse vídeo não é contra educadores financeiros. E esse vídeo não é um vídeo de finanças. Esse vídeo é um vídeo de microeconomia. Eu vou apresentar para vocês o básico de uma coisa que vocês nunca devem ter ouvido, né, que é a teoria de microeconomia, que é a teoria do consumidor e a teoria da firma. Tá? E ambos são mediados pela utilidade. Maximização da utilidade. Então eu vou mostrar para vocês, utilizando teoria microeconômica, por que pensar sempre com finanças pode ser um despropósito. Muito bem. Já falei, mas falo de novo. Inscrevam-se nesse canal. Deem o hype desde o início. Curtam desde o início. Comentem desde o início. Inscrevam-se e ativem as notificações. Caso no decorrer desse vídeo vocês passem a me odiar, porque eu estou falando mal do rico dinheirinho de vocês ou da senha que vocês têm de se tornarem o tio Patinhas, só tirar a inscrição. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu vi algumas postagens recentes no X, e teve até uma que foi muito engraçada, que era uma vaca, né, e um iPhone. E as pessoas falando assim, olha, eu vou até postar aqui, pôr a imagem aqui, pessoas falando, olha, a diferença do pobre pro rico é que o rico compra gado enquanto o pobre compra iPhone. Meu amigo, duas coisas. As primeiras coisas primeiro, né? Veja, as pessoas têm, segundo a microeconomia, um negócio chamado restrição orçamentária. O que é isso de restrição orçamentária? Meu amigo, se você ganha 3 mil, você não pode gastar 4. E se você gastar 4, você está incorrendo um negócio chamado déficit, você está pedindo dinheiro emprestado. E uma hora você vai ter que pagar essa diferença. Então a sua renda disponível no curto prazo é a mesma. Se você ganha R$ 1.000 por mês, então são 12 mil no ano. Só que você gastou 13 mil no ano seguinte, você vai ter que pagar esse 1.000 que você pegou emprestado. Então a renda no biênio continua sendo 24. Por quê? Porque no primeiro ano você gastou 13 tendo ganhado 1.000 por mês, então tendo ganhado 12 você gastou 13, esses 1.000 virou dívida. No ano seguinte, você vai ter que gastar 11 e pagar 1.000 que sobrou, forma de prestação, parcela, esse tipo de coisa, ou dívida, ou acordo mesmo. Então, isso se chama restrição orçamentária. Se a minha renda, eu só posso consumir dentro da minha renda. Tá? Isso é microeconomia. Eu só posso consumir dentro da minha renda. A minha renda é utilizada para um negócio chamado consumo. Em consumo, é gasto também, né? O seu aluguel, a prestação da sua casa, o condomínio, a água, a luz, telefone, né? Telefone hoje é a internet, né? Mas qualquer coisa que você gasta é consumo. A pensão que você paga para os seus 5 filhos de 6 mulheres diferentes é consumo, certo? Sai da sua renda. É consumo não seu, mas dos outros, mas que você tem que bancar. Então, a sua restrição orçamentária é dada para a sua renda, é dado pela sua renda, tentando maximizar, ou seja, tentando deixar o máximo possível. Sabe o que é maximizar? É você pegar a pasta de dente e apertar até não ter mais nada para sair. Isso é maximizar o uso da pasta de dente. Beleza? Muito bem.
Então você tenta maximizar o quê? A renda, você tenta maximizar a utilidade. Léo, o que é utilidade? Em microeconomia, utilidade significa o seguinte: você ter a satisfação ou ver interesse ou entender que é justo para você, como um ser humano, tomador de decisões, abrir mão de R$ 50 para comer um churrasco. Ao mesmo ponto que você acha que gastar R$ 50 numa sopa não é bom, certo? Ambos são jantares, ambos são experiências gastronômicas de comer fora da sua casa, mas gastar R$ 50 numa churrascaria tende a lhe parecer mais justo do que você gastar R$ 50 para tomar sopa. Certo? Por quê? Porque isso é utilidade. Ah, Léo, mas tem gente que gosta mais de sopa. Sim, sim. Mas é a utilidade de cada pessoa. Cada pessoa entende o que é o seu melhor padrão de consumo ou como eu posso maximizar o gasto. Ambos gastaram R$ 50, certo? Mas o que comeu sopa entende que esses R$ 50 custaram mais do que valem a sopa. Mas quem comeu churrasco está contente, porque ele entende que churrasco é um uso melhor para esses R$ 50, ou seja, ele maximizou a utilidade, ele está mais contente. Ele está mais contente com a barriguinha dele cheia de churrasquinho do que o camarada que gastou. Ele está mais contente em ter a barriguinha cheia de churrasquinho, ter tomado alguma coisinha, né? Comido aquele buffet de salada, tal, tal, tal. No churrasco, ele está muito mais contente de ter comido uma churrascaria do que de ter R$ 50 no bolso. Ao passo que a pessoa que tomou sopa gostaria muito mais de ter os R$ 50 do que a sopa que ele tomou. Então, isso é utilidade, tá bom? Muito bem. Veja que a utilidade é mediada pelo dinheiro, tá? Guardem isso aí. A renda é o que você ganha de dinheiro. É salário, é o que você, se você já está no mercado acionário, que você está ganhando de dividendo, é o que você ganha. Qualquer coisa que entra é renda, tá? E o que sai é consumo, tá? Muito bem. Se você gasta quase tudo que você consome, ou você consome um pouquinho mais do que você gasta, mas coisa básica assim, você está neutro. Todo o seu consumo vira gasto. Se você guarda, se a sua renda é menor que o seu consumo, você vai ter um negócio chamado poupança. Não confundir com caderneta de poupança. Isso são savings, tá? Savings, o termo em inglês. Aqui no Brasil, poupança virou sinônimo de caderneta de poupança, mas é o fenômeno econômico de você gastar menos do que você tem de renda, te sobra um dinheiro. Esse dinheiro que sobra se chama poupança, tá bom? Beleza. E se a sua renda é menor. Não, desculpa. Se a sua renda é menor que o seu consumo, se a sua renda é maior que o seu consumo, você tem savings. Se sua renda é menor que o seu consumo, você tem déficit ou dívida, tá? Então, se você gasta mais do que você consome, você tem dívida. Se você consome, se você gasta mais do que você tem de renda, você tem dívida. Se você tem uma renda maior do que você consome, você tem savings. Beleza? Muito bem. Ocorre o seguinte. Por que as pessoas consomem? Elas consomem para maximizar a utilidade. Não, Léo, eu consumo porque eu não quero morar na rua. Sim, meu amigo, veja, você gastar R$ 2.000 para pagar aluguel, esses R$ 2.000 que saem do seu bolso te deixam muito mais feliz do que você ter R$ 2.000 no bolso e morar na rua. Então, a mesma coisa, se você. Existem. Aí é padrão de consumo, por exemplo. Se você ganha os seus 6, 7 mil reais por mês, provavelmente você está gastando 3 a 4 mil reais de aluguel. Há aluguéis mais baratos? Há. Você quer morar nos locais, ou você quer o tipo de casa de 1.500, R$ 1.000 por mês? Você não quer, porque aquela casa não te dá satisfação. Você vai achar que é mais caro você gastar R$ 1.200 de aluguel naquele tipo de casa que vocês estão pensando, do que você gastar 2, 3 mil reais. Né? O preço é mais justo, é maior custo-benefício. Tá? Isso é maximizar a utilidade. Léo, então, o que é poupar? Poupar é postergar consumo. Como assim? Se você ganha 3 e você está gastando 2.700, te sobra 300, certo? Certo. Léo, mas eu não tinha mais nada para fazer com esses 300. Sobrou salário e faltou mês. Ótimo. Mas normalmente você sabe que não é assim. Até porque você podia ter pego esses 300 e falar, eu vou receber amanhã, já recebo dinheiro, esses 300 eu vou comprar uma pizza, um refrigerante,
Ou eu vou fazer uma prestação, porque sempre me sobra 300, vou fazer uma prestação para comprar um celular novo, tá? Por quê? Porque à medida que você vai guardando dinheiro e isso vira poupança, o que você vai fazer com a poupança amanhã? O que você vai fazer com esse excesso de dinheiro que você está guardando? Você vai gastar eventualmente. Você vai comprar um terreno, você vai comprar um carro, você está guardando para uma viagem, você está guardando para aposentadoria. Isso é postergar consumo. Uma hora esse dinheiro tende a virar consumo, esse dinheiro guardado. Isso é poupança. Poupar é postergar consumo. Investir é pegar o dinheiro da sua poupança, ou seja, de qualquer maneira, você tem que postergar consumo. Mas é você pegar dinheiro que você postergou e você aplicar em investimento, seja na economia real ou na economia financeira. Léo, o que é economia real? Economia real é tudo que, por exemplo, um jogador de videogame de streaming que ganha dinheiro com um superchat, isso é economia real. Um técnico de informática é economia real. Por quê? Porque ele está prestando realmente um serviço, ele está prestando, o streamer está prestando realmente um serviço, o jogador de futebol está prestando um serviço, né, como um funcionário. Uma fábrica é uma economia real. Agora, um banqueiro, ele trabalha na economia financeira. Ele está prestando um serviço real que é trabalho, né? Mas um banqueiro, o serviço que ele emprega é o serviço financeiro. Uma empresa de desconto de títulos, uma bolsa de valores, são empresas de serviços financeiros. Eles servem à economia real, mas do lado financeiro, tá? Muito bem. Então você pode ter um investimento real, abrir pizzaria, abrir posto de gasolina, montar uma empresa de siderurgia, uma fábrica de automóveis, fazer importação e exportação. Isso tudo são investimentos do campo de vista real. E investimentos financeiros é você utilizar aparatos financeiros para fazer investimentos reais. Por exemplo, você, em vez de eu abrir uma pizzaria, eu vou comprar ação na Bolsa de Valores de uma empresa de pizzarias. Eu estou investindo no ramo de pizzarias, mas via economia financeira. Então, no fim, todo investimento ele é na economia real, seja diretamente, seja via economia financeira, tá? Muito bem. Quando eu postergo o consumo, eu espero que esse valor que eu deixei de consumir uma Coca-Cola. E essa Coca-Cola hoje vale R$ 10. Eu espero que daqui um ano, quando eu vou utilizar o dinheiro, eu possa comprar pelo menos o que eu deixei de consumir. Só que a Coca-Cola vai estar a 15. Não importa, porque eu vou deixar na poupança, no CDB, ou em outra aplicação que pague juros, e eu espero que os juros recomponham o meu poder de compra. Então, poupar, postergar consumo é reserva de valor. Investir é tomar risco. Ninguém pode te garantir que esse dinheiro vai voltar. Se você compra vaca para fazer investimento em gados, você compra vacas reprodutoras, ou você compra novilho para engordar, não importa. Ninguém te garante que esses 50, 60, 100 mil reais que você comprou em insumos, em vacas, pagando salários, em aluguel, arrendamento de terras, ninguém te garante que quando você for vender esses animais, você consiga os 100 mil reais de volta. Ninguém lhe garante, isso é risco. Mas o investimento ele tem uma coisa importante: o investimento entende trabalho. Léo, mas se eu compro minhas ações, não tem trabalho nenhum. Tem o trabalho da empresa que você está colocando dinheiro. E ela vai te dar uma participação de lucros porque você está virando dono dos meios de produção. Isso pressupõe trabalho. Se você compra uma fazenda, arrenda, né, uma fazenda, coloca gado para engordar, contrata veterinário ou contrata serviços, né, de uma empresa especializada, apenas de uma empresa terceira, né, tal, você está colocando trabalho. Trabalho seu de administrar tudo isso aí. Ah, mas eu vou contratar um administrador que eu tenho mais grana. Vai pôr um administrador na fazenda e só quero ver o dinheiro caindo. Tudo bem, mas você está contratando trabalho. Você está pagando salários. Isso é investir. E ninguém lhe garante que isso vai voltar. Tá? Léo, por que você diz que poupar não vai te enriquecer? Porque o problema é o seguinte: quando você tem uma renda, né? Você tem sua renda e seu consumo. Renda menos consumo é igual a poupança, certo? Muito bem. Então aqui você tem uma renda menor que o seu. Você tem uma renda menor que o seu consumo, você está em dívida. Logo, ou você está consumindo poupança, ou você tem poupança negativa, você está consumindo poupança dos outros. Poupança dos outros, você está tomando dívida, tá? Muito bem. Se a sua renda é maior que o seu consumo, você tem poupança, tá? A sua poupança, o seu savings, está aumentando, aumentando, aumentando. Estou deixando para o futuro, tá? Gente, qual é a melhor forma de eu ter o meu aumento de poupança? Se você ganha R$ 1.500 por mês, você vai consumir quanto? Você vai consumir uns 1.600, 1.500. Um mês você entra no cheque especial, no outro você pede um dinheiro emprestado para sua madrinha, para sua mãe, para seu pai.
Um mês você atrasa uma conta de luz, no outro mês você paga, você aperta um pouco mais, você come um pouco menos. É isso aí. Então a sua poupança é zero. Tende a zero. Você não deve, no absoluto, você está atrasando uma conta, mas mês que vem você paga, você dá uma apertada, você faz um corre para aumentar um pouquinho a sua renda, você faz um bico, né? Por mais que você tenha um emprego formal, você faz um bico, você pinta uma parede, você ajuda alguma coisa, vai um dia vai roçar um terreno, né? E aí você ganha um dinheirinho para compensar uma despesa, então você está vivendo sem poupança. Aí vocês vão falar, Léo, isso é um absurdo, cara, viver sem poupança. Meu amigo, ele ganha R$ 1.500 por mês, o que você quer que ele faça? Você quer que ele reduza mais o consumo? Como? Porque ele reduzindo o consumo, você está atacando a utilidade. Quando o cara ganha R$ 1.500 por mês, ou seja, a restrição orçamentária do sujeito é 1.500, ele consegue comprar toda a cesta básica, ele consegue pagar aluguel, ele consegue andar de transporte público ou de transporte por aplicativo, mototáxi, essas coisas. Ele consegue viajar? Não, não consegue. Você quer restringir mais o consumo dele para quê? Não, Léo, mas veja, se ele conseguir poupar, certo? Se ele poupar 10% da renda dele, eu vou conseguir, como educador financeiro, que ele tenha um dinheirinho para daqui a um tempo ele tenha independência financeira. Ah, é? Então você vai fazer ele reduzir o consumo dele, né? Ele tem 1.500, ele vai ter 150, você quer levar para poupança, certo? Muito bem. E então você vai reduzir o consumo dele 1.400, 1.350. Você reduziu o consumo dele em 10%. Meu amigo, isso significa ele deixar de comer filé de frango para comer ovo. E se ele já não tá conseguindo comer ovo, isso significa ele comer só arroz e feijão. Isso significa ele colocar mais água no feijão. Isso significa ele desligar a luz mais vezes. Isso significa ele ficar sem internet, às vezes na rua. Você está atacando muito a qualidade de vida do sujeito. Isso significa esse sujeito ele andar mais para ir para o serviço, não pegar ônibus. Você está atacando bem. São 150, é 10% da renda. Tá? Muito bem, mas tá. 150. Aí eu vou fazer uma coisa, só para facilitar a conta. O certo fala o seguinte, ó, eu consigo um grau de investimento aí para ele, uma aplicação, que ele consegue 1% ao mês, tá? 1% ao mês, beleza. 1% ao mês, eu teria que colocar a parcela desde o começo, tá? Por quê? Se ele tem aqui, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tal, então o dinheiro de 150 que ele colocou em janeiro vai render 1% ao mês até o final do ano, né? Vamos colocar 15%? Vamos falar que ele conseguiu bater Selic? 15%, tá? Então ele pagaria 15% até o final do ano. O que ele colocar em dezembro não vai render esses 15%, porque não deu um ano, não deu nenhum mês para janeiro do próximo ano. Mas vamos colocar que para facilitar a conta? Para facilitar, tá? Então vamos pôr que ele tá ganhando 15% ao ano com esse dinheiro. Tá? 150, tá? Vezes os 12 meses, então ele guardaria R$ 1.800 por ano. Você está falando para esse sujeito abrir mão de mais do que o salário médio do mês dele, mais do que o salário mensal. Então você vai acumular no ano R$ 1.800, tá? Muito bem. R$ 1.800 que me renda 15% são R$ 2.070, tá? Muito bem. R$ 2.070. Você está falando para ele que se ele guardar, então, e ele colocar 15%, ele consegue R$ 2.070. Muito bem. Vamos supor que ele precise, né? Aí no próximo ano ele vai pôr mais 1.000, ele vai pôr mais 1.800, tá? Ele vai pôr mais 1.800. E esses dois juntos, né? 2.070 mais 1.800. Opa, tô levando um banho aqui da calculadora. 2.070 é que eu não estou enxergando. 2.070 mais 1.800. Isso dá 3.870, tá? Depois, no próximo dezembro. Ambos correram ainda 15%, tá? 4.450. 4.450. No final de 2 anos. No final de 2 anos. Tá? Muito bem, que eu não vou ficar fazendo essa contagem infinita. No final de 2 anos. Só que, no final de 2 anos, ele retirou da renda dele, R$ 3.600. Tá? Ele retirou R$ 3.600. E outra, se esse dinheiro ficou aplicado, ele não pôde utilizar. Seja porque
ele não poderia retirar, seja porque ele não tinha utilidade de retirar, porque era um custo de oportunidade, tá? Muito bem. Aqui ele ganhou mais ou menos, R$ 800 de juros. Eu não estou colocando nem imposto de renda, tá? Ele ganhou uns R$ 800 de juros. Tá? Muito bem. R$ 4.450. Se ele receber de uma vez, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Depois de 2 anos guardando, hein? Depois de 2 anos guardando. Ele está vivendo com R$ 1.350 por mês, depois de 2 anos guardando, ele tá agora com 4.450. Só que, na verdade, ele ganhou 800. O resto é apenas poupança. Isso aqui é juros. O que ele pode fazer com esse dinheiro? Léo, ele vai estar muito contente. Então você só está postergando o consumo. Só está postergando o consumo. Quanto tempo vai demorar para esses dinheiro que ele está guardando render a ele o salário dele? Vai demorar 30 anos. O salário de 1.500. Considerando um juros de 15% ao ano e considerando que todo investimento faz no primeiro mês, ou seja, o valor é menor que isso. Vai demorar 30 anos. E outra, se ele deixou de comprar coisa parcelada, se ele deixou de... Porque 1.500, né? Mas se ele deixou de consumir e tal, agora ele vai consumir. Você me garante que isso aqui, mesmo pagando 15% ao ano, isso aqui subiu menos, isso aqui subiu mais, ou seja, ele teve reserva de valor, ele teve manutenção do poder de compra. Se ele deixou de comprar com R$ 150, ele deixou de comprar um supermercado, você me garante que agora R$ 150 compram as compras dele de um supermercado que eram há 2 anos atrás? Você não me garante. Então, você falar para um sujeito que ganha um salário mínimo que se ele guardar 10% da renda, ele eventualmente vai ficar rico, você está mentindo. Léo, mas ele pode dar uma sorte e ele investe numa criptomoeda, né? Ele aplica numa criptomoeda, ele faz um investimento especulativo numa criptomoeda, ele aplica na bolsa de valores, né? Investe na bolsa de valores, ou ele está guardando esse dinheiro para, na verdade, fazer um esquema aí que ele vai comprar, não sei, ele vai pegar esse dinheiro que ele vai entrar de sócio numa pizzaria com mais 4, 5 pessoas, aí é uma pizzaria numa região em que ele consegue, o aluguel ele paga por mês, nisso ele já consegue comprar um pouco da mercadoria para começar, ou com esse dinheiro ele compra coisas para vender na internet, tá, ele está investindo. Ele está investindo. Isso aqui, então, seria investimento, isso não é juros. E assim, sim, sem ser poupança, ele consegue eventualmente começar a ganhar mais dinheiro com isso. Por quê? Porque ele está a fim de investir. Ele não está a fim de poupar apenas. Como nessa imagem aí da vaca e do iPhone. Né? Considerando que um iPhone é R$ 7.000, que o iPhone é R$ 7.000, ele poderia comprar um casal de vaca. Um casal de vaca é boa. Um boi e uma vaca, né? Um touro e uma vaca. Ou ele compra 2 vacas e compra a inseminação artificial, o caramba. Ele compra 2 vacas e depois de 2 anos ele tem... Depois de 3 anos ele vai ter 2 vacas, as 2 vacas originais, mais 4 bezerros. Ele fez um dinheirão, Léo. Aí tem um problema. Qual? Isso aqui é gasto, certo? Isso aqui é gasto. Léo, ele não deveria gastar, o dinheiro é dele, não é seu. Ele decide o que ele vai fazer. Aqui tem um problema, que é o seguinte. E aí o dinheiro é dele, ele decide o que ele vai fazer. Mas vamos explicar para ele. Isso aqui é um investimento. Investimento demanda fluxo de caixa. Tá? Não é só o investimento inicial. Você tem custos também. A vaca precisa comer pasto. A vaca precisa de medicamento, a vaca precisa de veterinário e a vaca precisa estar em algum lugar. Então você vai ter o custo de arrendamento da fazenda ou a compra da fazenda e a amortização ao longo do tempo. Você vai ter o custo da ração e do pasto, né, manutenção do pasto também. Você vai ter o custo da infraestrutura da fazenda. Não é assim. Não é me dar R$ 7.000, eu te dou 4 bezerros. Isso aqui demanda custos. Isso aqui é muito mais de R$ 7.000. Só que isso aqui é trabalho. Se ele não puder trabalhar ele fisicamente, ele vai ter que comprar o trabalho de alguém. Salários, esse tipo de coisa. Aí, por divisão do trabalho, sai mais barato ele pagar a indústria farmacêutica pelos antibióticos da vaca do que ele gerar um antibiótico do nada, né? Por divisão do trabalho. Mas veja, isso aqui é trabalho, isso aqui é investimento, isso aqui é gasto.
Léo, mas se ele não começar a poupar, ele nunca vai ter nada. Tá, mas se o camarada ganha. Eu não estou falando eu não estou falando de educação financeira, eu estou falando de microeconomia. Eu não estou falando de educação financeira, eu estou falando de microeconomia. Se o camarada ganha R$ 1.500 por mês, poupar 10%, como eu já mostrei, é muito penoso. É muito penoso. E vai demorar muito tempo para que ele possa acumular R$ 4.450, poupando muito. E nisso a vida vai passando. O camarada demorou 2 anos, quando ele começou a poupar ele tinha 18, agora ele tem 20, ele já perdeu um pouco do final da adolescência, né, começo da vida adulta, ele já, algumas oportunidades já foram passando, a vida vai passando, porque toda a economia se faz no tempo. E outra, memento mori. Nós não somos eternos. Nós temos expectativa de vida, mas não sabemos o que acontece no meio do caminho. Então, postergar consumo, se você tem pouca renda, é melhor você fazer outra coisa. Por quê? Porque se você quer postergar consumo para ter poupança, o certo seria você pegar da poupança e transformar em investimento. Porque você transformar, né, dinheiro em capital financeiro, né, capital financeiro. O capital financeiro você aplica para capital físico, capital você aplica ou para capital físico ou para capital humano. Capital físico, se você, nesse exemplo da vaca, se você tem um dinheiro, você pode comprar a vaca. Em vez de você gastar R$ 7.000, como eu já falei e tal, você compra a vaca e tal. Isso demanda custo. Isso demanda custos. Você tem que pagar a vaca, você tem que pagar os profissionais que vão tomar conta da vaca, como eu já falei, certo? Muito bem. Só que ocorre o seguinte: você pode ter a ideia de pegar o seu capital financeiro e aplicar na bolsa. Fundo imobiliário, ações, né? Bolsa, mercado de capitais, né? Fazer especulativo, ter a terrível ideia de fazer day trades, não façam isso. Por quê? Você vai pegar o seu capital financeiro e comprar ações, cotas, fundos, opções, tipo de coisa. Meu amigo, com R$ 150, se você for um gênio e bater CDI, né? R$ 150, você for um gênio e bater CDI, 10% seria 150. Vamos falar que você fez 15% em cima desses 150, tá? Falar que você, em cima desses 1,15, que multiplica 150, você fez R$ 172. Você ganhou R$ 22, com risco desgraçado, tá? O risco de perder tudo. Porque investimento tem o risco de capital. Você pode perder tudo. Ninguém te garante que o dinheiro vai voltar. Ninguém te garante que a pizzaria vai continuar aberta, se a pizzaria não vai dar prejuízo e você vai gastar mais dinheiro. Ninguém te garante se as ações que você comprou vão ter boa performance ou se a empresa vai valer menos, você comprou um valor muito alto, a empresa quebrou. Ninguém te garante que o governo vai te pagar. Ninguém te garante que o CDB vai voltar. Te pagar vai, né, por causa do fundo garantidor. Mas ninguém te garante que esse dinheiro vai valer o que você achava que ele valia, tal. A vida não tem garantias, tá? Aí você pega 150 pra você ganhar 22 em cima. Beleza, você batendo no CDI. Se você tem R$ 150.000 e você ganhou R$ 22.000, é uma boa. Mas você só tem 150. Veja que para ações, para a bolsa, né, para mercado de capitais, você tem um risco e a porcentagem pode ser alta, só que você tem um risco e no total não vale muito. Eu estou falando de micro, tá? O que seria melhor você fazer? Em vez de você utilizar capital financeiro, né, para comprar ações, que é para ser dono de meio de produção e ganhar dividendos, ou virar capital especulativo, seria melhor você apostar nisso aqui, capital humano. Qual, Léo? O seu. Você ganha R$ 1.500 por mês, né? Que é um pouquinho mais, né? Que salário mínimo é um pouquinho mais de 1.500, mas você ganha R$ 1.500 por mês, né? Você está ganhando salário mínimo. Se você apostar um pouco na sua qualificação, porque outra coisa o pessoal faz, né? Eu tô ganhando R$ 1.500 por mês, o que eu posso fazer? Eu posso comprar uma moto, eu posso comprar um carro e eu vou virar motorista por aplicativo ou entregador. Meu amigo, você está transformando capital financeiro em capital físico. O problema do capital físico é que ele demanda mais capital. No começo, enquanto o capital não se desgasta, você acha que é um bom negócio. Depois, você começa a ficar escravo daquilo ali. Tá? Você começando a virar escravo daquilo ali, você tem que colocar mais capital e mais capital. Então, qual seria melhor? Você apostar em qualificação.
você fazer um curso de capacitação, você fazer até um curso no Sistema S, ou tirar uma qualificação profissional, não vou dar, para eu não falar que eu estou recomendando algo, não, mas procura algumas profissões que você precisa de um curso mais simples e que você, depois disso, você vira um profissional liberal, registrado, e que a sua renda de 1.500 possa ir para R$ 3.000, num horizonte de 2 anos, 24 meses. A sua renda indo de 1.500 para 3.000, renda o quê? Trabalho. Indo de 1.500 para 3.000, nesse exemplo que eu dei, você precisou de 2 anos para ganhar R$ 4.450. Nesse exemplo que eu dei, você precisou de 2 anos para ganhar R$ 4.450, abrindo mão de 10% da sua renda. Léo, mas para eu fazer uma qualificação também vou abrir um pouco mão da minha renda. Sim, vai. Mesmo que você consiga uma bolsa, mesmo que você consiga um programa do governo, você vai ter que mudar um pouco a rotina, você vai ter uma queda de utilidade, você vai fazer coisas que você não gosta, você vai ter que ir para um lugar da cidade que você não ia, né? Vai ser fora de mão, esse tipo de coisa. Mas ali você também estava perdendo um pouco da sua renda. E agora, em um tempo, você pode ganhar o dobro do seu salário. Outra coisa, aí nós temos um problema. Um problema que ocorre quando você se qualifica e dobra a sua renda, ou, numa dessa, você está fazendo 1.500. Não vamos ter preconceito. Com 1.500 você pode conseguir a ajuda de alguém, ou você consegue uma bolsa, ou você, não sei, com 1.500 você está ganhando, mas você passou numa universidade particular, numa universidade pública, perdão, e depois de algum tempo, mesmo você ganhando um salário mínimo, depois de algum tempo você vai ser engenheiro, médico, advogado, economista. Né? E aí você, de 1.500, depois de um tempo, você fez 5, 6, 7 mil reais por mês. Isso é qualificação. E o dinheiro que você guardou? Se você está se qualificando, você está investindo. E isso pode eventualmente tornar rico. Porque você está aumentando o seu fluxo de renda. Não o seu estoque. Fluxo de renda é renda. Estoque é o seu portfólio de investimentos e a sua poupança. O portfólio a gente não pode colocar porque ele oscila, né? Uma hora você tem R$ 1 milhão em ações, no outro dia caiu 10%, você tem 900 mil, né? No outro dia não, né? Mas no outro mês. Uma coisa é fluxo, outra coisa é poupança. Então, é melhor você, com qualificação, é melhor você aumentar o fluxo. Aumentar o fluxo pode ser por investimento, dividendo, você ter uma padaria, uma pizzaria, comprar um carro, alugar um carro, uma moto para você fazer entregas por aplicativo, motorista por aplicativo, pode ser. Fazer um curso, mas seria melhor você fazer um curso para ser eletricista. Isso é aumentar a renda. Mas, Léo, aumentando a renda eu vou ter que trabalhar. Bem-vindo ao mundo. As pessoas têm que trabalhar. E eu não te garanto que você vai ficar rico fazendo uma capacitação profissional. Mas você pode dar uma melhor condição, sim, para você e para sua família. E com o tempo, você aumentando a sua renda, quando você chegar numa faixa em que você não em que você guardar 20% não te pesa tanto no total, porque veja, você ganha 1.500, para você guardar 500 é 33% da sua renda para você guardar 500, tá? É muito. Mas se você tá ganhando 5 mil, 500 é 10% da sua renda. É mais fácil, depois disso, você começar a fazer poupança. Teoricamente. Por que teoricamente, Léo? Porque existe, nós estamos falando de microeconomia, né? Micro. Existe um negócio chamado propensão marginal a consumir. E existe uma outra coisa que se chama utilidade marginal do dinheiro. O que quer dizer isso, Léo? Propensão marginal a consumir. Quando a sua renda aumenta, você tem uma propensão de que após 6 meses... Léo, por que você fala 6 meses? Porque é o que estudos empíricos mostram, tá? Depois de 6 meses... Estudos empíricos, não. Coletas de impressões de pessoas... Economia comportamental. Se coletou impressões das pessoas. Você está mais satisfeito ou não, tal. Mas você pode conversar com as pessoas, vocês vão perceber. Depois de 6 meses, o seu consumo tende a alcançar a sua renda. Se era renda original, né, renda 1, menos consumo 1, você tinha uma sobra, né, você tinha um resultado, você tinha uma sobra 1,
tá? Depois de um tempo, você consegue um aumento, agora você tem renda 2, e a renda 2 é 30% maior que a renda 1. O consumo durante 6 meses continua a mesma coisa, e agora a diferença é uma diferença 33% maior. Ou seja, você está poupando dinheiro. Ocorre que, depois de 6 meses, a renda 2, o consumo 1, tende a alcançar o consumo 2. Aqui o resultado de renda 2 menos consumo 2 é igual a o que sobrava originalmente, com uma diferença. Às vezes parece que sobra menos. Por quê? Porque agora, se antes sobrava R$100 e R$100 era... se antes sobrava R$150 e R$150 era 10% da sua renda, agora continua sobrando R$150. Só que R$150, agora você ganhando 3 mil, R$150 é 5% da sua renda. Você acha que está sobrando menos. Está. Proporcionalmente. Por quê? Porque as pessoas querem consumir um pouco mais. Por quê? Porque você ganha R$1.500, você ganha R$3.000. É pouco. Ah, pro Brasil você vive bem. Pro Brasil, é que o Brasil é se jogar uma lona, vira circo, se cercar, vira hospício. O Brasil é um manicômio econômico. Muito bem. Isso é propensão marginal a consumir. De que, com o tempo, o seu consumo volta a ter a mesma proporção da sua renda. Você dobrou a sua renda, e antes o seu consumo era igual à sua renda. Você dobrou a sua renda, agora seu consumo é metade da sua renda. Depois de 6 meses, o seu consumo volta a ser igual à sua renda. Porque você compra uma parcela de um carro, mas você está consumindo mais. Agora você não está comendo moela de frango, agora você está comprando peito de frango e comprando, de vez em quando, um contrafilé. Você não está tomando mais bebida láctea, agora é leite. Você não está tomando mais genérico de refrigerante líder de mercado, agora é o refrigerante líder de mercado. Isso é propensão marginal a consumir. Por que utilidade marginal do dinheiro? Se você ganhava 1.500, agora você ganhar 3.000, é como se R$1, hoje, você ganhando 3.000, valesse metade do que quando você ganhava 1.500. Por quê? Se você tem 100 chicletes, você pode dar os chicletes para 100 pessoas. Se você tem 200 chicletes, você pode dar para 200 pessoas os chicletes, certo? Certo. Você entende que se 30 pessoas estão pedindo os chicletes, você dar para essas 30 pessoas, você vai ter só 70, certo? Só que se você tem 200 e são 30 pessoas pedindo, te custa muito menos, porque você ainda continua com 170. Você entendeu o que eu quero dizer? Você ainda tem muito mais. Esse dinheiro vale menos em proporção. Ah, eu perdi R$1.500, mas eu ganho 1,5 milhão por mês. É pinga, é troco. É a mesma coisa. A mesma coisa não, é isso. Então, se você investe na sua capacitação profissional, ou você teve a sorte de fazer um investimento real que também aumentou a renda, você tem que entender o seguinte: por que às vezes um investimento profissional, um investimento na economia real, você abrir uma pizzaria, parece que dá muito mais dinheiro? Por quê? Porque na pizzaria tem trabalho. Você está trabalhando. Ou você está pagando salário. Só que se você começa a pagar trabalho de um administrador, de um gerente, e você não está lá, parece que te sobra menos do que se você estivesse lá. Por quê? Porque você está somando o rendimento do capital, que é o lucro, você está somando o rendimento do capital, que é o lucro, com a renda. Né? Você está somando lucro com renda do trabalho, que é salário. Por isso que parece que rende mais. Que nem, por exemplo, um motorista de aplicativo. Eu estou tirando 5, 6 mil reais por mês. Beleza, é líquido, vamos supor. Só que aí você está misturando o rendimento do capital, porque você colocou dinheiro para comprar aquele carro, e aquele carro tem que render juros, que não é juros. Ele tem que render uma renda, como uma casa que você está colocando para alugar. Aquele capital, aquele carro, você gastou 100 mil reais naquele carro, ele teria que render pelo menos 1% ao mês. Ou seja, aquele carro teria que te dar pelo menos R$1.000 de rendimento. Por quê? Porque se você está usando 100 mil, seria melhor você colocar então no CDB, na poupança não, mas no CDB, no Selic. Por quê? Porque você está colocando 100 mil reais na produção. Então, aquele carro tem que te dar pelo menos 1% ao mês. Mas eu tiro muito mais de R$1.000. Mas quanto é o seu salário? Você está tirando 4 mil? Então, na verdade, você está tirando 1.000 do carro e 3 mil para você. Léo, mas isso é depois, eu já conto tudo. Óleo,
fluido de freio, seguro, imposto, tudo já tá contado. Esses 4 mil é líquido. Mas na verdade 3 mil é salário, 1.000 é rendimento do capital. Precisaria a mesma coisa. Então, o capital humano não tem essa desvantagem. Você está aplicando apenas você mesmo no trabalho. Só que você tem a sua própria formação. Você também tem o custo de oportunidade de que você ter estudado mais, você perdeu a oportunidade de estar perto dos seus pais, porque você teve que ir para outra cidade. Então não existe enriquecimento fácil. E nem, eu não estou falando nem de enriquecimento, na verdade. Estou falando de você ter um fluxo de renda que seja compatível com as suas necessidades. Tudo são escolhas. A vida é difícil. Não existe essa coisa fácil de, guarda 10% que eu te garanto. Não, não vai. Por quê? Porque se você guardou 10% e depois você ganha 4.450, você vai gastar tudo de uma vez? Você vai gastar tudo de uma vez. E aí? No mês, porque você não consegue comprar uma moto com isso. Você vai gastar tudo de uma vez. E aí? No mês seguinte, você vai comprar um videogame. Beleza, e aí? Você guardou 10% da sua renda durante 2 anos para comprar um videogame. Computador. Mas o computador eu consigo trabalhar e virar um youtuber, beleza? Mas por que você esperou tanto tempo? Não era melhor você pegar um empréstimo? Porque aí, Léo, você tá falando pro pobre se endividar? Não, mas se você tem a ideia de comprar um computador para aumentar a sua renda via ser youtuber ou fazer um outro tipo de serviço, seria melhor você pegar um empréstimo, porque o seu trabalho que você está desempenhando já começaria a render no início. Ou você vai esperar 2 anos para você começar a render alguma coisa em cima de 4.450. Ela poderia começar a render no início. Então não é fácil essas coisas de... do ponto de vista financeiro, é simples. Gente, gasta menos do que você ganha, pega um rendimento, toma cuidado com a inflação, a perda de poder de compra da moeda. Só toma cuidado com isso. Não, nós temos que olhar para a microeconomia. Em microeconomia, nós temos que olhar para a propensão marginal a consumir, utilidade marginal do dinheiro, custo de capital, aplicação do capital, rendimento. Porque é melhor você começar a poupar depois que você já tem uma renda em que o custo daquele valor nominal da poupança é mais baixo. E tem um outro problema também. Se você ganha 50 mil reais por mês, você está guardando 10% para você ter 5 mil. E aí, depois de um tempo, você vai ter 60 mil, que é um seu salário, né, basicamente. Você vai ter 60 mil no ano. Para rodar 15%, você vai ter 70.700 alguma coisa, né? Muito bem. Beleza. Mas veja, vai te dar tanta utilidade assim esse dinheiro? Porque você já ganha 50 mil reais por mês. Mas eu entendo que você ter 70 mil reais na mão, se você pode comprar um carro popular, é melhor do que você gastar 5 mil, porque às vezes não tem mais onde você gastar 5 mil. Para mim, que sou um pobre. Porque quem ganha 50, 60 mil reais por mês, acha que é pouco, porque começa a andar com gente que ganha 150, 200 mil reais por mês. Porque com 50, 60 mil reais por mês, você não consegue comprar um Rolex, um Ômega. Veja, parem com essa ilusão de que há um número mágico em que você não precisa mais se preocupar com o dinheiro. Isso é microeconomia, isso não é finanças. Parem com essa ilusão. A recomendação microeconômica para economias e para as empresas e para as pessoas é: invista em capital humano. Considere se não é melhor você melhorar os processos de obtenção de receita. O que é processo de obtenção de receita? Né? As empresas, em vez de você ter 50, 60 máquinas fazendo o mesmo trabalho e cada máquina produz 2 mercadorias, então você tem 100 mercadorias por hora, não ser, e cada máquina custa mais ou menos a mesma coisa, não seria melhor você pagar uma máquina mais cara que, com o custo de 50 máquinas, você compra uma máquina nova, só que essa máquina nova, em vez de produzir 100, está produzindo 150? Pense em você como uma máquina, não como um banco. Você tem seu tempo limitado. Aumente a sua capacidade de produção de fluxo. Não olhe tanto para o estoque. Léo, mas quando eu me aposentar? Não, beleza. Quando você se aposentar, se você quer se aposentar com 40 anos, beleza. Você tá abrindo mão da sua adolescência para virar um adolescente aos 40, beleza. Agora o problema é o seguinte: aumente a sua capacidade de produção de riquezas. Não aumente a sua conta bancária. Evidentemente que poupança é importante para imprevistos da vida. Só que eu vou falar outra coisa para vocês. 4 mil reais que você consegue guardar, se você tem guardado 3, 4 salários, se der uma encrenca, mas uma encrenca normal, esse dinheiro não serve para nada. Tem formas de proteção contra imprevistos da vida, que se chama seguro.
muito mais eficiente do que você deixar dinheiro guardado. Tá? Então, estudem microeconomia, certo? Por hoje é só, pessoal. Curtam, compartilhem, inscrevam-se e considerem tornar-se membro. Fiquem com Deus.